Então, a gente vai recomeçar o capítulo, aprendendo sempre, e eles continuam na casa evangélica lá, na casa espírita, e começa dessa forma. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento do serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Aqui é para a gente prestar atenção que quando a gente faz o Evangelho no Lar, ou essa reunião que a gente faz questão de começar sempre no mesmo horário, terminar no mesmo horário, é porque todo um serviço espiritual que nos apoia, nos ancora, começa antes e trabalham e trazem outros espíritos para que possam escutar as leituras, os comentários. É importante esse cuidado com a hora, né? Reuniu-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200. Porquanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades, que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem, quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientações, assistência e passe. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhe o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo as informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos de grande número de papéis nominados, e enquanto, curiosamente, buscavam examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu. Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhe podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem tempo ao invés de aproveitá-lo. Ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para manutenção da saúde física, pelo que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos
de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer, muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar humildade àquele que a prega para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes e como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeli-los ao que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o concurso de nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato, agora, deve ser, acima de todos, aqueles que se refiram à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que fornecem
palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que ele disse depois de apresentar-nos. Exponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro, respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, desculpa. Considerou ele. Se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acrescentou o nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Vou fazer uma pausa para que a gente faça um pequeno comentário, porque foi dito abordado tantas coisas importantes, né, do quanto a gente precisa estar atento, principalmente as pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento, ou as pessoas que buscam um pouco mais a espiritualidade, e a espiritualidade que eu falo não só ser espírita, mas a espiritualidade da forma da religiosidade que você tem, o que você acredita, as coisas que você se beneficia, né? E quanto aos pedidos também dos encarnados, nós que estamos aqui no planeta, que saímos pedindo por tudo, né? Ah, quero curar uma gripe, quero curar isso aqui, quero fazer isso, quero aquilo. E, na verdade, você tem tantos compromissos e tantas coisas que você pode fazer para você seguir, para você se melhorar, para você se reformar. E não está dando tanto trabalho com esses pedidos, porque qualquer pedido é escutado, né? Mas as pessoas querem as respostas e querem as curas. Quando eu falo de cura, não é cura só do corpo físico, é do mental, do espiritual, querem as curas prontas. Não querem se modificar, não querem fazer nada de diferente. Às vezes a gente vê eu vou puxar para a minha área, porque é mais fácil de eu dar exemplo. Você vê um paciente que está com muita dor e você diz assim, você precisa mudar o seu estilo de vida. Mas ele não quer. Eu não quero mudar o meu estilo de vida, eu quero um remédio que me cure agora. Ou então você não está fazendo nada. Tá? Mas é isso, a espiritualidade está sempre nos ajudando e a gente está, parece que sempre de ouvidos e olhos fechados. Né? Tão rico esse capítulo, tão rico. E esse ponto que você colocou, Sani, era o que eu ia também compartilhar, porque aqui os mentores, eles colocaram bem esse aspecto também daqueles que já têm um esclarecimento, um conhecimento. O Jesus, ele falava assim, né, que aquele que mais foi dado, mais será cobrado, que é um cálculo de responsabilidade. Então, cada ação, existe um cálculo de responsabilidade, assim, colocando perante a lei, que está de acordo com a maturidade espiritual da pessoa. Né? Então, por exemplo, uma criança fazer alguma arte e quebrar um vidro, um copo, é visto de uma maneira. Um adulto agindo de uma maneira que seja imprudente e quebra um copo ou louça, já é visto de uma outra maneira. E isso acontece espiritualmente. Então, aqui, os mentores, eles colocam esse ponto que muitos estão pedindo, essa cura, estão pedindo determinadas melhorias, mas não estão fazendo a parte que lhe cabe, que é o
por que isso está vindo? Né? O que a pessoa ela tem realizado que tem causado aquela situação? E aí, só para também terminar, eu fico imaginando os nossos mentores, todo o esforço que eles têm feito e como que eles como que eles ficam recebendo às vezes os nossos às vezes o nosso não completo compromisso. Eu digo assim, né? Cada um consigo mesmo, como que ele recebe com os seus mentores. E aqui nesse parágrafo, nesse capítulo, a gente vê bem a movimentação dos mentores, vendo cada pedido, assim, isso aqui realmente é possível, isso aqui não. E como que isso deve estar acontecendo aqui, no grupo, do ponto de vista espiritual, né? Porque do ponto de vista espiritual, mesmo que a gente não tenha colocado o papel, eles vão vendo em cada um os nossos pedidos internos, ajuda tal pessoa, ajuda aquela ali, então isso é levado em conta mesmo. E uma coisa que eu tenho feito agora, depois que eu entrei para o grupo, quando pedir para envolver em amor, aquela coisa que a gente vem falando sempre, né? No lugar de pedir o que a pessoa está precisando, pedir que envolva em amor para que ela ache a solução mais fácil, de uma forma mais fácil e do que for necessário para ela realmente, para o crescimento espiritual e tal. Deixa eu voltar para o texto. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para o título, né, do capítulo. Porque a todos nós, né, a gente aprendendo sempre. Eu acho que esse capítulo vale a pena ser relido, ter uma reflexão profunda sobre ele, sabe? E isso que você falou, Sânia, tão importante, o Sânia e Ismael, né? E esse negócio, a gente vai no médico, já quer o comprimidinho para mudar de vida e não quer ter uma mudança de vida, de atitude, né? A gente quer um remedinho para curar. E a gente nunca quer esforço nenhum. O mínimo esforço eu não posso. Eu não tenho tempo, né? Não tenho condição, né? Você vai, um pouquinho de esforço, faça um pouquinho. Não tenho tempo. Você não sabe nada da minha vida. A minha vida não tem jeito, né? A mudança tem que ser profunda. A mudança é íntima. É de dentro para fora. A cura é de dentro para fora. Né? Se você tem uma ferida, se você vai se curar lá por fora, cicatrizar, a ferida vai apodrecer por dentro, e se for no seu braço, você pode perder até o braço. Se a ferida é profunda, como a reforma íntima, é profunda. Esse capítulo, ele é magnânimo, aprendendo sempre. Eu não sei se o Zé Alves está aqui agora, eu até vou agradecer ele aqui, vocês, porque uma coisa, eu estou voltando para a escola para aprender, né? Outro dia falaram aqui para estudar a obra de Kardec, né? Estudar os livros de Kardec. Aí o Silvio colocou a obra toda em PDF aqui de Kardec. E está dando todos os instrumentos, está recebendo toda. Aí não tem tempo de ler dê um capítulo por dia. Se não tem tempo, dê uma página por dia, pelo amor de Deus, né? Um filósofo aqui do canal falou, gente, sentar não é difícil. Perguntar para ele, como é que você faz para ler tanto, né? É simples. Sento e leio. Pego o livro e leio. Se der sono, tomo um café. Deu preguiça, joga uma água no corpo, toma um banho frio para ver se a preguiça não passa. Estudar, gente. Para ir buscar a reforma íntima, né? Gratidão. Quando se lembrou do título do capítulo, Aprendendo Sempre, eu me lembrei de um caso do Chico. Tem um caso do Chico, que era o seguinte, lá ao lado da casa dele, do centro dele, sempre tinha aquelas pessoas que ficavam ali, né? Aí o Chico pedindo ajuda, me ajuda aqui em tal coisa. Aí o Chico saía e teve uma vez que
vira ele assim, né? Ah, pá, né, pá, que eu sou pai, Chico, pá, né, pá. Aí quando o Chico entrou, ele falou assim, vocês viram que eu falar, né, que eu falava para as pessoas pá, e as pessoas, elas respondiam com paz. Eu tava falando pá, que é a pá de trabalhar, porque esse pessoal, ele precisa trabalhar. Porque lá no fundo, a cura que eles estão querendo, ela vem pelo trabalho, né? Eu aprendendo sempre, chega ali e trabalhar, então, ali tava lá, pá. Só o Chico mesmo. Foi bom você falar nesse ponto, que quando eu estava antes da gente entrar, estava nas minhas preces, e vinha na minha cabeça essa coisa do trabalho, né? E que o trabalho não é só o trabalho físico aqui o que você se predispôs a fazer na sua profissão. O trabalho está ali a todo instante. Até você parar para observar a natureza, às vezes é um trabalho, porque você está ali integrado, você está observando e agradecendo por tudo aquilo que você faz parte. Né? Você parar para dar a mão a um amigo, estender a mão a uma pessoa necessitada, ou você parar para escutar, um amigo está precisando da escuta, e às vezes você vai para escutar o amigo e você fala mais que o amigo, você não deixa o amigo falar, a necessidade que ele tem, tudo isso é trabalho, né? Você se predispor a estar, a ser, pelo outro, por você mesmo, pelos familiares. Quantas vezes, né? Os familiares que levam mais pancada, né? Porque você está mais próximo e normalmente, você fecha mais os olhos, fecha mais os ouvidos e se acha mais, mais sabedor, talvez, de alguma coisa, que na verdade não é, está todo mundo aprendendo uns com os outros o tempo todo. Né? E você está dentro de um contexto, de um lar, que você está aprendendo com todos que estão ali, que fazem parte. E os que vão chegando também. É tudo essa miscelânea, né, de aprendizado. A gente já falou várias vezes aqui, né, que aqui é uma escola. Então, quando você fala isso, sabe, como é que a gente está vivendo? Se essa vida é uma escola, a nossa vida, o nosso viver, como é que nós estamos respirando? Né? Quando a gente passa pela natureza, a gente contempla a natureza, inclusive um desses livros muito interessante, falaram, muda o trabalho, muda o caminho que você faz para o seu trabalho. Não é porque você vai caindo na rotina e a gente não observa. Né? Observa cada um dos seus amigos, dê atenção a cada detalhe. A vida é um presente divino. Viver essa vida com intensidade, observar, porque é Deus colocando os anjos na sua vida. Né? Nenhum de nós aqui cai na vida do outro por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E a vida é mão dupla. É comunhão. Se eu encontro com a natureza precisa de mim. A natureza precisa do meu amor. A mesma coisa, aquela árvore frondosa, circular, todo mundo passa por lá, correndo de um lado, correndo para o outro. Pare, contemple e agradeça a Deus daquela árvore. Um animalzinho, um cachorrinho. Tudo é feito para nosso aprendizado. A vida é uma escola. E se a gente aprendemos sempre, vamos aprender com tudo que Deus nos deu. Cada amigo, cada filho. Né? Outro dia eu falo, os nossos filhos são nossos mestres. E é mão dupla. E a gente tem a nossa habilidade de ensinar também e de aprender. Com os filhos, com os amigos, com os nossos pais. Né? Uma relação que se rompe, ela traz um aprendizado enorme, porque machuca. Mas eu estou aprendendo, eu estou batendo de ferro frio. Né? Como é que eu vou entrar num novo relacionamento? Né? E o amigo novo que entra, você fala assim, você sabe, o seu amigo te elogia, nossa, estou te procurando tanto tempo. Se eu sou esse homem de hoje, porque vários outros amigos me ensinaram a ser.
todos os meus relacionamentos, tudo que a vida foi me ensinando. E se aprendermos sempre desse livro aqui, aprendemos sempre mesmo. Não daqui para frente, não. Pega a bagagem, já tem uma bagagem, já tem um conhecimento, já tem uma base. Vamos usar essa base, né? Para continuar aprendendo. E observar mais. Ter mais cuidado um com o outro. E com os relacionamentos. A gente tem, aprendendo sempre. Eu tenho um paciente pacientezinho que ele tem 5 anos de idade e ele é transplantado. Então, assim, a gente cerca de cuidado enorme. É de um determinado lugar que eu trabalho. E essa criança, ela é uma fortaleza de alegria que você fica impressionado. Sempre que eu vou atendê-los, eu fico emocionada de ver como ele é desenvolto, como ele parece um adulto, às vezes, falando. Ele fala umas coisas assim para você e você fica assim, é verdade. E é uma criança de 5 anos. E é uma criança que sofre ainda com algumas situações, mas parece que nada acontece na vida dele que machuque, entendeu? Porque ele é incrível, incrível. De mestre, hein? É. E você não aprende porque você não quer, né? Porque você tem exemplos de todos os lados. Você tem exemplo de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de criança, de filho, de tudo. De tudo. Da pessoa que trabalha na sua casa, da pessoa que trabalha para você em outro lugar, de tudo. São vários exemplos. Então, aprender sempre. Mas que você falou antes, a gente se coloca superior. Aí não aprende. Exatamente. A criança de 5 anos vai me ensinar? E ensina, né? Muito.